Amados, a paz do Senhor Jesus, aqui seu conservo em Cristo, pastor Jaidson Jerônimo, sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, Paraná, que é presidida pelo nosso presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. A minha missão no vídeo de hoje é comentar de forma mais coloquial possível, para que você possa entender a primeira lição do primeiro trimestre de 2025, com um tema realmente muito sugestivo e palpitante. Está aqui em minhas mãos a lição do primeiro trimestre em defesa da fé cristã. Eu quero começar já destacando o currículo do escritor dessa lição. Trata-se do pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, e é presidente também da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da CGADB e especialista em línguas bíblicas, mestre em ciência da religião e autor de vários livros importantes, todos eles editados pela CPAD. Então, uma responsabilidade, um desafio, comentar uma revista que é escrita por uma pessoa deste gabarito, desta monta. E nós já vamos começar pelo título da lição: Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Leio com você o texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, a verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então nós já vamos partir para a introdução para sabermos qual é o conceito de heresia segundo o escritor. Heresias são crenças práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e os primeiros cristãos, pois não há nada novo debaixo do sol. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e na nossa responsabilidade da fé cristã. Então está aí a introdução da lição falando sobre heresias. É aquilo que se opõe ao que a Bíblia diz. Vale lembrar a vocês que heresias não são somente seitas, não são somente pessoas que estão fora da igreja, não são religiões que vão se formando através do entendimento do homem. Tem muita heresia também dentro das igrejas e nós vamos entender isso no caminhar da lição. Eu quero ler com você a ameaça dos lobos vorazes aqui no primeiro tópico da lição. Os cuidados pastorais. Os anciões mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem e, ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Gente, então aqui aparece a função pastoral, o cuidado pastoral para combater e resguardar o rebanho das heresias, da pregação que não corresponde ao evangelho. Vale lembrar que o próprio apóstolo Paulo disse aos Gálatas que se viesse um anjo do céu e anunciasse outro evangelho que não fosse esse anjo então era anátema. Então veja só, o maior presente que o pastor pode dar para uma igreja é cumprir a sua função pastoral, é resguardar o rebanho dos ensinamentos que vêm para distorcer a Bíblia Sagrada
e assim desviar, por sua vez, as ovelhas que Deus escolheu, as ovelhas que Deus colocou sob o cuidado do pastor. Então o pastor, ele pode construir um templo bonito, ele pode colocar cadeiras estofadas, ele pode proporcionar um sistema de ar-condicionado para deixar as ovelhas bem acomodadas, as pessoas bem acomodadas. Isso tudo é muito bom, mas não pode faltar o pastor que visa nutrir as ovelhas com a palavra de Deus, a fim de combater as heresias. Ponto 2 agora. Depois da minha partida. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo Paulo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico, no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso, tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveria de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Veja que o apóstolo Paulo agora tem um cuidado depois da sua partida. E é destacado aqui nesse ponto da lição que não é somente o ensino da palavra verdadeira que coíbe a palavra falsa, o falso mestre, o falso profeta. O apóstolo Paulo está tão cuidadoso com a igreja que ele chega a falar que não é suficiente somente ensinar as pessoas, porque essas pessoas são como lobos vorazes, digo dos falsos profetas, do falso mestre, do falso ensinador. Ele tem um jeito sutil de lidar, mas ele acaba arrebatando para si pessoas e tirando essas pessoas do caminho da verdade. Ponto 3. A origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem dentro da própria igreja, dentre vós mesmos, aqui aspas para o apóstolo Paulo. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos ou atraírem discípulos para si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia, discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem o novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética para orientar os crentes nos nossos dias. Então veja, isso daqui é tão verdade que um pastor renomado aí de uma igreja grande, ele começou com esse discurso que tinha que atualizar a Bíblia realmente, porque a Bíblia estava desatualizada, ela já tinha decaído por conta do tempo, nós vivemos em outro tempo, e aquilo que está escrito na Bíblia já não serve mais para nós hoje. E isso é uma heresia. Não bastasse isso, a expressão dentre vós diz também de pessoas que estão pregando nas nossas igrejas, que, ao meu entendimento, tem pessoas que são equivocadas. Elas estudaram pouco, elas vieram de uma escola ruim, precária, e, por conta disso, eles pregam aquilo que eles acham que é verdade, o que vem na cabeça deles. E não é difícil de você frequentar uma igreja ou achar uma igreja em que o pregador esteja lá pregando coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Em que pese ele citar a Bíblia, ele não prega a Bíblia. É verdadeiramente, como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, que é palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, eu pego um pensamento, coloco aquele pensamento para você, salpico ele de versos bíblicos ou versículos bíblicos e você acha que eu estou pregando a Bíblia. E o estrago que isso faz na igreja é gigantesco. Por isso que existe, aqui no último parágrafo, o estudo denominado
apologética. Apologética é para defender aquilo que a gente aprendeu, aquilo que está na Bíblia, aquilo que é bíblico, aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Então, o estudo apologético nada mais é do que o estudo para defender o Evangelho. O ponto 3 faz a definição do que é essa tal apologética. Definição: apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã em suas práticas doutrinárias. Ou seja, você defende a fé a partir de estudos e argumentos que você extrai da própria Escritura. Isso é apologética. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão. 1 Pedro 3,15. É apologia, numa tradução literal sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica, chamada Nova Versão Transformadora, emprega o verbo explicar. Assim, abre aspas, sempre preparados para explicá-la. Gente, veja só, você tem que estar preparado, você tem que estar munido, nutrido, você tem que ter conhecimento de causa para defender a fé que está dentro de você. Não é brigar com as pessoas, não é querer enfiar a doutrina goela abaixo, porque a gente perde muita gente por causa da aspereza da conversa, por causa do peso da palavra, a forma como a gente emprega, pessoas que não sabem definitivamente tratar pessoas. E a pregação do evangelho não precisa ser de forma rude, você não precisa chegar para a pessoa de forma rude, se mostrando ser o dono da verdade, e por fim você acaba perdendo aquela pessoa. Ao invés de você conquistar essa pessoa para você poder conversar, argumentar e deixar que a palavra de Deus faça aquele resultado dentro do coração dela, você trata de forma rude, de forma áspera, e isso acaba decaindo, pondo por terra aquilo que é verdade que está dentro de você, mas que de alguma forma você não soube colocar. Então não é sair brigando com as pessoas para defender aquilo que você está aprendendo nas Escrituras. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. O ponto 2 aqui, a que defesa Pedro se refere? Há quem argumente que essa defesa seja a resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes, mas não parece ser esse caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã, ainda que Pedro esteja se referindo à resposta à acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa na mesma audiência. Seguindo aqui, meus amados, ponto 3, por que devemos combater as heresias? A. Para defesa própria, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Ou seja, você tem que aprender, você tem que saber o que está dentro das Escrituras para você combater as heresias, porque senão você é levado por qualquer pensamento. Então, o primeiro propósito aqui de combater as heresias é resguardar o seu próprio ser. É você ter convicção da sua fé e não ser enganado, não ser ludibriado por ninguém por falta de conhecimento da Bíblia Sagrada. Letra B. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras,
os quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Gente, tem pessoas que têm má fé, mas tem pessoas que falam coisas que elas têm boa fé. Só que elas não entenderam a Bíblia. E talvez você tenha um pouco mais que entendimento que essa pessoa, e de uma forma amistosa, amorosa, carinhosa, você vai explicar para a pessoa o entendimento que você teve, a renovação do seu entendimento através das Escrituras. Então, você estudar a Bíblia, combater heresias, serve não somente para você ter firmeza no teu ser, no teu intelecto, no teu espírito, mas também para você ajudar as pessoas que precisam entender um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada para manter a sua fé firme e não ser alvo de heresias. Esse debate sobre a crença deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quanto se está nos domínios do Espírito Santo. Partindo aqui então para o ponto 3, o que são heresias propriamente? Vamos lá, minha gente, vamos entender o que são heresias. Aqui, o primeiro ponto fala de seitas e heresias. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita e heresia. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-lo. Gente, é interessante porque você vai ver muitas igrejas que são classificadas como seita, não pelo conceito meu ou seu ou de qualquer outra pessoa, pelo conceito bíblico. Quando você faz aquele cara crachá, você encaixa a doutrina daquela igreja com a doutrina bíblica, elas são opostas, elas se opõem. Então, isso é tido como uma seita, como uma heresia. Agora, nós temos que ter cuidado para não sair aí ofendendo as pessoas, dizendo: olha, a tua igreja é uma seita, olha, a tua igreja não é bíblica. Não, nós não podemos sair por aí ofendendo as pessoas. O que a gente tem é que aprender sobre seitas, sobre heresias e também a gente poder explicar para a pessoa de forma cordial, sábia, para você poder convencer as pessoas que eventualmente estão trilhando um caminho errado. Então você vai ver várias igrejas, eu não vou ficar citando nomes de igrejas aqui, mas é fácil você descobrir se é uma igreja bíblica, com doutrina bíblica, ou se é uma seita. É só você pegar a doutrina daquela igreja e comparar ela com a Bíblia. Se bater uma com a outra, ok, é uma igreja, é de Cristo e está dentro do caminho do que prezam ou do que mostram as Escrituras. Mas se não, aí pode classificar como seita. Há heresias no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica NNA traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisões ou dissensões. Gente, isso daqui é uma coisa que está acontecendo muito nos dias de hoje. É uma pessoa pensar de um jeito, o outro pensar do outro, e daqui a pouco o corpo de Cristo está dividido em panelinhas dentro da igreja, como a abertura da carta aos Coríntios, um dizendo que é de Paulo, outro dizendo que é de Cefas, e na verdade todos nós devemos ser de Cristo e todos nós devemos ter o mesmo pensamento, a saber, o pensamento bíblico. Aqui o comentarista cita os fariseus, por exemplo, que eram pessoas que formavam partidos dentro do judaísmo, ou seja, eram pessoas que já eram ramificações dentro do judaísmo e que pregavam a sua própria doutrina. O que a gente também tem que analisar é que tem pessoas que elas são tendenciosas a fazer a sua própria vontade e ficam criando doutrinas e mais doutrinas para dizer que aquele está errado e que ele está certo, e por isso também a multiplicação de ministérios. Hoje, cada esquina que você for tem um ministério
com um novo nome, com uma nova doutrina, porque aquela pessoa discorda daquele tipo de doutrina. Eu não sei o que é pior, a pessoa discordar disso, eventualmente ela está de boa fé. Agora tem pessoas que não, que o negócio é o dinheiro, é porque ali não teve um cargo, porque ali não teve uma ascensão pessoal e acaba abrindo a sua própria igreja. Isso não deixa de ser também uma heresia criada dentro do próprio eu, que é o ego da pessoa que deixa a sã doutrina e vai atrás daquilo que é seu. Heresias de perdição. É nessa passagem que Hairesis apresenta o sentido do erro doutrinário como a heresia, propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, os anjos, a igreja e as escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Gente, todas essas coisas estão sendo mexidas, removidas pelo homem. Quando o homem ele está movido da sua torpe ganância, ele começa a criar doutrinas paralelas que não têm base bíblica. Nós vemos alguns pregadores da atualidade, por exemplo, que pregam que você, o ser humano, é o centro. Ou seja, eles removem o marco irremovível do divino, tirando o próprio Deus do centro das coisas e colocando o ser humano. Isso é uma espécie de heresia. Ou quando negam a Trindade, ou quando mesmo colocam sempre o ser humano ou um ser humano acima de tudo, ou quando colocam aquele ser humano, ele tem como manipular o Espírito Santo, por exemplo, como chamar a atenção de Deus. Ninguém chama a atenção de Deus porque Deus ele simplesmente não tosqueneja, ele não dorme, ele não está desatento. Então são algumas coisas que eventualmente possam parecer pequenas, mas que têm um grande estrago e que, na verdade, elas estão contradizendo a doutrina bíblica. Seguindo então para a nossa conclusão, os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Realmente deixa aqui para nós um chacoalhão. Veja se a gente faz pela verdade o que essas pessoas fazem pela mentira. Eu vejo, infelizmente, irmãos que eles deixam o texto bíblico, eles forçam o texto bíblico e eles se esforçam naqueles estudos que realmente, de novo, são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas ele vai de igreja em igreja, ele luta, ele corre, e muitas vezes as pessoas que estão dentro da doutrina, que detêm a verdade, que conhecem, que têm um pouco mais de entendimento, não conseguem fazer a propagação da doutrina verdadeira da Bíblia. Então, esse ano de 2025 está começando, quem sabe a gente pode se empenhar mais, não somente em estudar as Escrituras, sobretudo também em ensiná-las às pessoas que precisam de um pouco mais de entendimento. E a gente vai diminuindo ou aniquilando as heresias e colocando o ensino bíblico acima de todas as coisas. Se você chegou até aqui comigo e gostou, quer deixar o teu comentário aqui, se inscreva aí no canal, compartilha esta lição. A semana que vem eu pretendo gravar novamente, pretendo gravar de jovens também e preciso do teu apoio para que esse canal vá adiante e nós possamos glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe você, feliz 2025 e até o próximo encontro.